Boa tarde. Som. Mão do coração. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria inicialmente de convidar, fazer parte aqui da mesa, direção dos trabalhos, a senhora Clarice Gialdi, presidente do MTC, Movimento Transparência Canoas, o senhor Richard Dias, presidente do Canoas Prev, representando o prefeito Aide Souza, João Henrique, superintendente executivo do Canoas Tec, a Eliane Freitas, né, que ninguém conhece, que é a Eliane, é a NECA, presidente da Associação dos Municipais Aposentados de Canoas, e a senhora Ruth Marques Vargas, diretora do Ciprocan. Tudo bem? Depois só me ajuda os microfones aqui, que eu não me lembro mais. Passa perto do botão ali. Isso não vi. Só me ajuda os botões ali, perto do botão. Depois eu vou passar. Não, eu vi. Eu levo o microfone na mão. Então tá, beleza. Alô. Bom, vamos iniciar então. Primeiro, quero, para quebrar o gelo, fazer uma brincadeira salutar aqui. Em 1977, quando eu entrei para a Polícia Civil, tinha 8.000 inscritos e 500 vagas. Vocês sabem quantas mulheres passaram em 1977 para a Polícia Civil? De 500 aprovados, 2. Depois disso, as mulheres tomaram conta. Então, pela assistência, já dá para ver as lideranças, as mulheres. Não estou condenando os homens, tá? Então, fizemos um requerimento, aprovado pela Casa, a pedido da Clarice, solicitando essa audiência pública para discutir as questões do funcionalismo. Me orgulho bastante de ter exercido a profissão como funcionário público por 38 anos, ter chefiado 4 delegacias. Eu digo e brinco, porque a gente tem que se autoelogiar quando tem qualidades, porque a crítica ela é muito fácil. Eu sou o único, e vai demorar muito para alguém atingir a minha meta, como comissário de polícia, ter chefiado 4 delegacias. A primeira DP, a maior DP de Canoas, a segunda DP de Niterói, que eu trabalhei 25 anos, a Delegacia de Pronto Atendimento, a DPPA, e a 4ª DP. Sempre a convite dos delegados, com a missão de combater o crime. Acabei chegando à Câmara de Vereadores justamente por isso. Em 90, assumi a chefia de investigação da DP de Niterói e fui o 3º mais votado da cidade. Defendo, porque o funcionário público, quando alguma coisa vai mal da administração, quem paga o pato é o funcionalismo. Não recebe aumento, perde aqui, perde ali, né? E não somos valorizados. O governo do Estado faz cada uma para nós que vocês também não fazem ideia. Sofremos muito. Atualmente, um verdadeiro absurdo. Eu perco todo mês uma quantia bem significativa de R$ 2.800, porque a nossa equiparação aos capitães, que sempre existiu, lá na Casa Militar, viu? A Casa Civil é dirigida por um político, a Casa Militar é dirigida por quem? Por um coronel da Brigada. Devia ser a Casa Civil por um delegado de polícia, então, ou ter um canal. Acabamos perdendo por pura sacanagem. Tivemos gente representando a gente lá, a classe da Polícia Civil, um delegado de polícia, virou as costas e nós tivemos essa perda. Então, me coloco no lugar de cada uma de vocês. Agradecer a presença dos convidados, citar os vereadores, o Gabriel, o Bicudo, a Neuza, também a funcionária aposentada, o Dauri Alt. Não tem mais nenhum vereador, né? Bom, a intenção aqui é ouvir. Minha intenção, eu fiz essa, até para me apresentar para vocês, saber da minha história, alguns não sabem, uma história, graças a Deus, de vitórias, de um lado só. Os funcionários públicos sabem aonde eu ando sempre, do mesmo lado, não só em defesa do funcionalismo, mas em defesa da sociedade canoense. Não me curvo, esse é o papel do vereador.
de fiscalizar e combater as desigualdades, especialmente quem leva em frente a máquina da Prefeitura Municipal, que verdadeiramente são os funcionários públicos. Dito isso, passo de imediato a palavra a Clari para fazer uso do espaço. Eu gostaria de dar boa tarde ao vereador, agradecer pelo espaço, à mesa, todos que integram a mesa também, agradecer por estarem aqui defendendo essa questão do arroxo que foi dado para os aposentados a partir da Lei Complementar 8 de 2021. Agradecer a todos os professores, colegas que estão aqui. Dificilmente, não conheço a todos, dificilmente algum deles não faz parte da nossa história, da minha história, porque são todos aposentados e também tem alguns da ativa. O movimento Transparência Canoas, ele surgiu... Tudo bom, Rejane? Surgiu na frente da Câmara de Vereadores, com algumas colegas professoras, que naquele momento, vendo e lendo o que viram e o que concluíram naquele momento, é que a Lei Complementar 08 era uma ponta, né, de um iceberg, e que a gente deveria analisar tudo o que aconteceu e por que aconteceu até chegar nesse ponto. Então, como eu sinto falta também, eu sinto falta e sinto muito porque os vereadores não estão nesse momento aqui para ouvirem. Porque não se faz nada sem o conhecimento da história, nada. Não se chega a conclusão nenhuma se não conhece a história. Nós temos que conhecer a história do nosso fundo, a história do Canoas Prev, a história do nosso RPPS, do Regime Próprio de Previdência Social, para a gente conseguir concluir e para a gente conseguir saber o que está acontecendo nesse momento. Eu gostaria de fazer um parênteses antes de começar a contar essa história, que nós todos deveríamos saber. Eu gostaria de fazer um parênteses para o nosso presidente. Apaixonei pelo presidente. Não é porque é um homem novo e bonito, né? Mas ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que vai levar o Canoas Prev para o século XXI. É uma pessoa que entrou falando do progestão. O Canoas Prev, em 2003, quando ele foi criado com autonomia financeira e autonomia administrativa. O Canoas Prev, até esse momento, ele foi sempre o puxadinho da prefeitura. Tá? Então, ele é uma pessoa que, à primeira vista, colocou todo um planejamento que ele tem para dentro do Canoas Prev, uma pessoa que tem conhecimento do que está dizendo, e ele vem com uma frase muito importante, que vem a pedido do prefeito. Então, se vem a pedido do prefeito, realmente agora vai acontecer alguma coisa. Então, gostaria de fazer esse parecer, porque esse parêntese, porque realmente eu estou muito impressionada com a pessoa dele. Então, é uma pessoa que vem contribuir, porque é uma pessoa que está com ideias novas, é uma pessoa que não vai ficar com aquele pensamento tacanha que nós temos aqui dentro de Canoas, infelizmente, que a gente é governado por coronéis, né? E a gente tem que também ver isso aí, mas isso é uma questão política. E eu sinto muita falta que os vereadores que em 2021 estavam aqui, não estão aqui para a gente conseguir debater e saber até o que eles... Eu tenho quase certeza que o que aconteceu em 2011, a gente vai discutir, nem eles sabem que eles aprovaram daquela forma. Não sabe. Eu tenho a impressão que não, porque foi muito bem organizado. Então, assim, vamos conhecer a história do nosso fundo, para depois a gente começar a discutir. E eu fiquei muito feliz também,
porque eu ouvi do vereador Juarez Roy, que sempre foi um vereador que esteve do lado dos funcionários, tá? Sempre votou a favor dos funcionários. Eu ouvi do vereador Juarez a questão da nossa lei, nosso projeto de lei 02, e vocês viram que nós trabalhamos naquela oportunidade. E ouvi também do presidente a mesma questão da PL 02. Depois eu falo para vocês o que eu já conversei com o vereador Alexandre e o que nós já combinamos, enfim, de fazer em conjunto com a Câmara de Vereadores. Bom. Ah, é ruim, né? Ah, eu quero. Ah, sim. Eu queria água. É sem gás. Alô, alô. Alô, alô, alô. Bom, vamos conhecer a nossa história para a gente poder, quando conversar com os colegas da Ativa, enfim, o movimento é um movimento de aposentados, ativos e pensionistas, né? Eu vou conversar um pouco mais no final, para vocês saberem que o MTC ele não vai durar para sempre, mas ele vai estar sempre entre nós. Bom, a vida financeira e previdenciária... Vocês estão me ouvindo? Alô, alô, alô. Fica melhor, né? Até eu não estava me ouvindo. Então, a vida previdenciária e financeira dos funcionários de Canoas, da criação do Canoas Prev em 2003 até agora. Bom, o Canoas Prev, ele foi criado pela Lei 4.739, em 2003. Ele foi criado com a finalidade de administrar o FAPEC e o FACEM. Vou fazer outro parênteses. O FACEM a gente não esqueceu, viu? Depois da luta do FAPEC, nós vamos entrar para a luta do FACEM, a gente já conversou, inclusive, com o presidente a respeito disso. Assumindo a gestão do regime próprio de previdência social, o nosso RPPS dos servidores públicos do município. Isso aí é para constar. Bom, criado em 2003, em 2004, nós tivemos o primeiro calote. O primeiro calote do sistema de previdência dos funcionários foi através da Lei 4.950. Na época, o prefeito declarou uma dívida de quase 22 milhões, correspondente aos encargos de natureza patronal não repassados de fevereiro de 2003, na criação, até novembro de 2004, praticamente 2 anos. Foi o primeiro calote que nós tivemos. A Lei 5.082 reestruturou o FAPEC e dividiu os segurados em 2 grupos. Nós não éramos segregação de massa, nós éramos divididos em 2 grupos. Ficar isso bem dentro da cabeça da gente para poder entender o que fizeram com a gente em 2011. Nós tínhamos o grupo 1, responsabilidade financeira do município, para fins de composição dos passivos atuariais dos benefícios concedidos e a conceder, e os segurados que vierem a se aposentar entre 1 de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2023, dependentes dos servidores ativos que venham a obter pensão até 31 de dezembro de 2023. Então, vocês vejam, o grupo 1, de responsabilidade financeira do município, era aposentado pela data... chegava na aposentadoria pela data da aposentadoria. Então, se aposentava até 1 de janeiro até 31 de dezembro. Então, vejam, pela data da aposentadoria, o grupo 1 era de responsabilidade do município. O grupo 2, que era o grupo previdenciário, que eram servidores ativos não incluídos no grupo 1, que é o nosso grupo previdenciário hoje, né? O G2, servidores inativos não incluídos no grupo 1, pensionistas não incluídos no grupo 1. Isso tudo retirado da lei. E qual era o compromisso da prefeitura lá em 2006? A responsabilidade financeira do município para o grupo 1 será vitalícia, só cessando com a absoluta extinção do benefício e de suas respectivas transformações. Essa era o compromisso da prefeitura.
Bom, vamos para o segundo calote. A Lei 5.115, de 2006, diz o seguinte: as dívidas dos patrocinadores do sistema previdenciário dos servidores estatutários de Canoas em face ao FAPEC são objetos de acordo de reparcelamento, conforme regras estabelecidas em termo de acordo de quitação. Esse termo de acordo de quitação, ele é a caixa preta que nós estamos tentando, quem sabe a gente consegue agora, saber o que continha nesse termo. A ser celebrado entre as partes, obedecidas as seguintes condições básicas: estabelecimento do parcelamento máximo de 240 parcelas mensais, no valor mínimo de R$ 867 mil, ou seja, a dívida patronal de 2003 e 2004, que nós falamos no primeiro calote, não tinha sido paga ainda. Então, eles reparcelaram até 2006 na aprovação dessa. Então, foi fevereiro, né? Todo 2003, 2004, 2005 e 2006. Tinha uma dívida enorme de patronal, ou seja, a prefeitura não depositava o que era devido por ela, só recolhia aquilo que nós pagávamos ou era descontado. Até aí deu para entender que são calotes e não golpes. Até aí são calotes. Reconheciam a dívida, reparcelavam a dívida, mas não pagavam. Não existe comprovação da quitação desse acordo para a formação do passivo do Grupo Financeiro G1, nos cálculos atuariais. Se a dívida fosse paga em até 240 prestações, a última estaria vencendo em novembro de 2026. Nós estamos em fevereiro de 2025. O custeio, que foi estabelecido pela Lei 5.115, a do segundo calote, era 11% para a patronal, 11% para nós, 11% para os aposentados e pensionistas, agora nós, né, que somos aposentados, 11% de tudo que ultrapassava o teto do INSS. Eu sempre boto o teto do INSS, porque se a gente diz teto do RGPS, tem gente que não entende. Nós vínhamos, antes da lei complementar 08, nós vínhamos sendo descontado com uma base, hoje, que está em 8.000 e, presidente, 100? 8.100, mais ou menos, tá? Então, tudo que ultrapassava 8.100, hoje, seria descontado 14%. Hoje, não. Hoje, tudo que ultrapassa 2 salários mínimos, que sempre digo que o problema não é 14, o problema é a base, então, baixaram a base para 2 salários, e, a partir de 2 salários, tudo que ultrapassar 2 salários mínimos, colocam 14%. Por isso que os aposentados hoje estão desta forma, né? Passando o chapéu. Vamos lá, seguindo. Vamos para o primeiro golpe. Nós tivemos o primeiro calote, em 2004, o segundo calote em 2006, porque não foi pago. Lá em 2011, agora sim, vamos tentar ser bastante didática para vocês entenderem o primeiro golpe. O primeiro golpe foi o que... Porque hoje a Lei Complementar 08 é a ponta desse iceberg que, em 2011, foi criado. Então, adoção da segregação de massa, sem avaliação minuciosa, planejamento, debate entre os gestores públicos e as assessorias atuariais sobre a viabilidade da proposta, para garantia de uma implementação bem-sucedida e sustentável para o futuro previdenciário. Projeto 13 de 2011 entrou com uma mensagem 02, que eu vou deixar tanto essa apresentação para quem quiser, vou deixar todo o processo da Lei 5.583 e as mensagens, para vocês depois a mensagem também, que foi com a Lei Complementar 08, que também foi, no mínimo, desastrosa, para não dizer outro nome, né, que nem essa. O prefeito diz o seguinte. O prefeito diz o seguinte, se puder colocar... Bom, eu sei de cor a mensagem.
A gente vai passar para vocês e para os vereadores, se quiserem também, a mensagem vai estar à disposição. O prefeito entra com uma mensagem para os vereadores, dando a entender que nós já éramos uma segregação de massa. E nessa segregação de massa, a prefeitura, não, o Canoasprev, estava equivocado no sentido de colocar a data da aposentadoria, tá? Como a data limite para se aposentar. Então, ele chega e diz assim, na segregação de massa, o município estava fazendo assim, assim, assim. Pela portaria 403 do Ministério da Previdência, lá no artigo 20, parágrafo único, diz que a segregação de massa tem que ser pela data de entrada. Os vereadores lendo aquilo ali, não sei se leram, né? Os vereadores lendo aquilo ali dizem, nós somos uma segregação de massa, porque ele deu a entender que nós já éramos uma segregação de massa. Não era para discutir isso. Era para discutir que o Canoasprev estava fazendo errado, porque estava aposentando pela data do final da aposentadoria, e não pela data de ingresso. Aí ele resolve dizer, na mesma mensagem, que a data, o corte, seria 31 de março de 98. Ficariam no grupo financeiro. E, a partir de 1º de abril de 98, ficariam no grupo previdenciário, como se isso aí já estivesse funcionando dentro do Canoasprev desta forma. E que estava funcionando errado, que deveria ser colocado pela data de ingresso. Primeiro, não existia um cálculo atuarial, não existia um estudo atuarial, tá, para comprovar isso dentro do processo. Se foi feito isso dentro do Canoasprev, que a gente está atrás de um processo também, e de uma ata 198, 198 de 2011, do Conselho Deliberativo, a ata nós já temos, mas o processo que ele diz que contém isso aí, a gente não acha. O presidente até me disse, né, que só existe um quadro resumo. Vocês vejam bem, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, olha a questão da segregação de massa. Quando vocês têm o fundo, aqui embaixo, lá em cima é o fundo de o quadro do lado direito, tá? Em cima tem o fundo de capitalização, que é o G2. Não olhem aquele, olhem embaixo. Para a gente ter uma segregação de massa, tem que fazer ali o fundo em repartição, ou seja, paga a parte da patronal e paga a parte do segurado. Teria que ter o valor atual dos benefícios futuros, ou seja, quanto nós necessitaríamos no total para aposentar essa massa toda, as contribuições e compensações futuras que entrariam tanto da parte do patronal quanto da parte dos segurados, e o déficit que surgiria em cima disso aí. Sem calcular, sem fazer coisa nenhuma, passa pela Câmara de Vereadores, vocês sabem quantos dias? Entrou dia 22 podem conferir ainda se isso aí eu estou falando o correto, dia 22 de março de 2011, é uma terça-feira, entrou o processo. Tramitou dia 23, 24 e 25. 26 e 27, sábado e domingo. Segunda-feira, dia 28, foi homologada a lei. A gente não sabia, a gente não sabe, não tinha cálculo nenhum, estudo nenhum, segregou a massa, como quem diz para os vereadores que já nós éramos na segregação, que nós não éramos, mudou, porque só podia ser uma segregação se mudasse conforme a lei, então ele disse que vai mudar, porque o Canoasprev estava fazendo de forma equivocada, e não era, porque nós éramos 2 grupos sem segregação, e fez um corte que a gente não consegue entender, porque foram quase 5.000 pessoas seguradas para o G1, e 2.300 ficaram no G2. Nós não entendemos por que essa massa foi segregada dessa forma, e nós não sabemos por que a data de corte também foi feita dessa forma. Deveria estar tudo nesse cálculo, nesse estudo, que o presidente mesmo, a gente deu o número do processo, que estava na ata, ele acabou de dizer que só existia uma capa com sem o detalhamento de nada. Quer dizer, foi feito, desculpem, nas coxas.
Então, assim, ó, eu não sei, eu não cheguei à conclusão ainda, porque isso aí é um estudo de Sherlock Holmes que a gente tem que fazer, que a gente fez, porque até ler e deduzir que isso pode ter sido feito desse jeito, e só pode ter sido feito desse jeito, pela mensagem, a gente não entende, vocês não entendem, eu não entendi, por que 10 anos depois aconteceu o que aconteceu. Mas vamos lá que a gente vai ver o que aconteceu depois desse golpe. O custeio, na época da aprovação dessa lei, inclusive aumentou de 11, ele aumentou para 16,7 de patronal, incidente sobre o valor total da folha de contribuição. Nós continuamos com os nossos 11%, os aposentados também, mas tudo que ultrapasse o teto do RGPS. Então, o primeiro golpe está ali. Já expliquei o que seria um grupo em repartição, né, um fundo em repartição, o que teria que ter nesse cálculo que não tinha, não foi apresentado e nunca vai ser apresentado, porque isso aí foi um baita do engodo. Eu acho que os vereadores nem se deram conta, porque senão teriam discutido, mas como assim segregação de massa? Não são uma segregação de massa, são 2 grupos distintos. Bom, seguindo. O segundo golpe. Bom, o segundo golpe nós todos conhecemos. É a ponta do iceberg. Em 2011, segregaram a massa de qualquer jeito, tá? Ou seja, de jeito nenhum. Passaram-se 10 anos. É claro que aquilo que o governo nos devia, a patronal nos devia, a gente não tem comprovação até hoje que aquilo foi depositado em algum lugar, porque se tivesse sido depositado em algum lugar, estaria no total, conforme a segregação que eu mostrei para vocês naquele quadro. Bom, o segundo golpe foi a Lei Complementar 08. Chegaram à conclusão, aí vamos à mensagem 81, que eu também já sei de cor e salteado. Ele manda novamente para a Câmara de Vereadores, mas aí nós tivemos uma análise, até uma... Como é que fala quando tu apresenta uma emenda, né? O vereador Juarez, não conformado, o vereador Alexandre, e tinha o Érico e o Laércio, na época, o Laércio não é mais vereador, apresentaram uma emenda, porque eles viram o suicídio né, que ia acontecer com os aposentados. O que aconteceu? Aconteceu que o prefeito chegou novamente, na época, que é o estilo desse prefeito, né? E vai continuar sendo, se por acaso voltar, por isso que nós temos necessidade de uma auditoria, porque na auditoria vai ficar provado isso, então não tem como voltar e fazer tudo nas coxas como se fazia. Então, assim, ó, o segundo golpe do sistema foi o seguinte: após 10 anos da segregação de massa feita daquele jeito, que nos tomaram os nossos recursos, que fizeram de qualquer jeito, ou não fizeram, porque não apresentaram nada, eles chegaram com a Lei Complementar 08 de 2021, que é a ponta do iceberg da má gestão do RPPS dos funcionários. Porque essa má gestão não era só do prefeito estar enrolando e fazendo do jeito que ele queria, porque até então o Canoas Prévia era o puxadinho da prefeitura. Quem estava lá dentro estava fazendo a má gestão, em função de que alguém estava mandando e alguém estava obedecendo. Por isso que a gente fala do progestão, depois o presidente vai falar melhor do progestão, e a gente fala também de ter um plano de carreira lá para os funcionários, porque com o progestão os valores que vêm, os valores que tem do custeio do próprio Canoas Prev, daria para fazer um plano de carreira onde os funcionários não tivessem atrelados, como muitos funcionários de nós já tivemos atrelados, e o prefeito manda e a gente obedece. E não funciona desse jeito, porque lá, quando a gente obedece e faz mal feito, acontece o que está acontecendo agora. Os funcionários, os aposentados, estão passando o seu chapeuzinho. Bom, vamos lá. Após 10 anos da segregação de massa, opção em 2011 para calote da dívida da patronal com o FAPEC, demonstrou uma gestão desastrosa por parte do Canoas Prev, fruto colhido do resultado, os aposentados pagando novamente suas aposentadorias, desde a homologação da Lei Complementar 08 até os dias de hoje, com a redução da base de desconto para 2 salários mínimos para aplicação da alíquota previdenciária de 14%. Aí nós vamos um pouquinho atrás, ainda para contar a historinha da lei complementar. Em 2020, o prefeito anterior, o prefeito Luiz Carlos Busato, ele passou para 14%. Passou com um teto do RGPS. Passou
não fazendo o que foi feito com a lei complementar. E aí eu pergunto para vocês, o prefeito posterior disse, em 2020, 14% sobre o teto RGPS. Um ano depois, em 2021, que foi 2020, nós não sentimos os 14%, porque nós tínhamos como base o teto. Agora, em 2021, e o que aconteceu? Aconteceu que baixaram o nosso teto, disseram na mensagem, o prefeito, à época, disse na mensagem 81, que foi a segunda mensagem do segundo golpe, disse o seguinte, que nós tínhamos uma dívida, vou dizer bem baixinho, de 6 bilhões e 700 milhões, sabe? E dizia também na mensagem 81 que era necessário que ia manter a alíquota de 16,7, mas que nós tínhamos que começar a pagar nossas aposentadorias, ou seja, baixaram, só não deixou porque existia na época, porque todo mundo deve lembrar, o tal de mesa de diálogo, que diálogo não tinha era nada. Era assim, chegava o chefe de gabinete, eu não sei quem era aquela criatura, qual é o cargo que ele exercia, que se chamava Fábio Canas, chegava nas reuniões com todas as entidades, dava as ordens, e as entidades, não, porque não dá, porque não tinham esse conhecimento aqui. Porque se tivesse, tinham como dizer, não, vocês segregaram mal aqui, não é agora que os aposentados vão ter que pagar a conta novamente. Porque isso aqui é um estudo de 3 anos, gente. Desde 2021, foi 2021 estudando, 2023 estudando, 2024 estudando. Para chegar a essa conclusão aqui, estudando a legislação, indo buscar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, até chegar a essa conclusão. Senão, não tinha conclusão. Então, como os vereadores também não têm essa conclusão, como o Canoas-Prev também não tinha conclusão, porque, na realidade, só obedecia, então nós estávamos na mão de um ditador. Então, nós chegamos a esse patamar exatamente pelas inverdades de uma mensagem, que eu não sei, sinceramente, até agora, porque assim não foi apresentado cálculo atuarial, mesma coisa do primeiro golpe. Não foi apresentado censo, o censo foi feito 1 ano depois, inclusive. Não foi apresentado nenhum impacto financeiro, nada. A mesma coisa. E aí ele disse assim, quero que aprove. Inclusive, ele esteve aqui. Ele, pessoalmente, falou com todos os vereadores. Estou mentindo? Ele veio pessoalmente, porque a gente se cruzava, a gente tentando explicar, tentando dizer para o vereador que não era assim, e ele, pelos corredores, dizendo, assinem, aprovem. Eu bati de frente com ele por isso, na frente do vereador Juarez. Eu bati de frente com ele, que até o vereador ficou assustado. Então, assim, ele disse que nós temos... inclusive, ele disse que o fundo de capitalização, que hoje, 3 anos depois da aprovação da lei, está com quase 1 bilhão em capitalização. Ele disse, naquela época, que o fundo de capitalização, o G2, estava com um déficit de 86 milhões e 400 mil. E nós, 6 bilhões e 700 milhões. Então, exatamente por esses números que alguns vereadores, não pode estar correto. Quem leu e quem tinha vontade realmente de defender. Até o projeto de lei do vereador entrou, ninguém nem olhou, nem sabia, nem sabe o que está acontecendo. O negócio é aprovar, porque, afinal de contas, você tem que garantir o meu, né? Então, funciona assim. Isso tem que parar de funcionar desse jeito. A gente tem que aprender a fazer uma política realmente que vá ao encontro, não dê encontro ao funcionalismo. Né, vereador? Por que os vereadores não estão aqui? Gostaria de conversar com cada um deles, gostaria de apontar e perguntar para cada um deles. Adoraria, né, vereador? Isso, não tem problema nenhum, né, vereador?
Quem tá pagando a conta somos nós, né? 3 anos pagando a conta, vereador. Bom, a gente tem que aprender a fazer Não, política. só um momentinho. A gente tem que aprender a fazer política. Não, só um momentinho. Só um momentinho, vereador. Vereador, não, ela não está atacando, ela está dizendo a verdade. Ela está dizendo a verdade. Essa Câmara tem que ser atacada. Essa Câmara tem que ser atacada. Não. Essa Câmara tem que ser atacada. Nós temos que ser atacados. Ela está dizendo a verdade, com mais alto nível. Não, está dizendo sim. A verdade dói. A verdade dói no coração. No coração. A verdade Vereador. Nem Não. é na cabeça, é no teu coração que deve doer. Vereador. Tem que aprender a fazer política. Tem que aprender a fazer política. Vereador, eu não lhe dei a palavra, é uma audiência pública que eu pedi. Não, mas o senhor não tem direito, a falar nesse momento. Depois eu vou lhe passar a palavra. Não, o senhor não tem direito. Não, o senhor não tem direito. Não, vereador. Não, vereador. Sim, vereador, mas aqui, não, nós temos que escutar as verdades, vereador. Nós temos que escutar a verdade. Ponto encerrado. Diz, vereador, por favor, vereador, por favor. Não, vereador, eu não vou querer dizer que é falta de educação, vereador. Deixa... Não, a nossa convidada está sob a presidência do meu trabalho, eu autorizo qualquer tipo de coisa. O chapéu serve para quem quiser. Ela não atacou, ela colocou... O que ela atacou? Qual é o dedo? Do quê? O quê? Sobre o quê? Sempre votou contra os funcionários. Sobre o quê? Ela tá buscando o apoio. Mas... Venham, eu gostaria. Por que não estão aqui? Estão fugindo do quê? Eu não tenho medo de nada. Estão fugindo do quê? Eu sei. O senhor sempre votou contra os funcionários, não pode ter medo mesmo. Não. Vereador, eu vou... Só um momentinho, gente. Vereador, eu vou pedir o seu silêncio agora, vereador. Ela está no direito dela, qualquer convidado... Não, se vier aqui... Mas qual é o ataque, vereador? Ela não ofendeu nada. Ela pode dizer o que ela quiser aqui, todos podem dizer. Estamos num país livre, embora o STF não queira um país livre. Não. Silêncio, vereador. Continue. Bom, seguindo. Colegas, assim, quem corre por gosto não se cansa, né? Então, deixa correr. Aposentados passaram a contribuir para o fundo como se estivessem na ativa. O grupo 1, que é o nosso, o plano financeiro, sempre com a corda no pescoço, gerando insegurança aos aposentados. Antes da homologação da Lei Complementar 08, tínhamos como base de desconto o teto do INSS, ou RGPS, como vocês quiserem utilizar, para aplicação da alíquota previdenciária de 14%. Hoje, o G1 tem 4.137 associados ou segurados. Isso está no cálculo atuarial de 2024, com data de 2023. E o G2 é composto por 2.977 segurados. Exatamente porque tiveram aquele corte do dia 31 de março de 98, G1, 1º de abril de 98, G2. A gente quer saber por que o corte foi feito dessa forma. Inclusive, a gente conhece segregação de massa
que foi feito além, o grupo de capitalização foi formado, além do corte que deveria ter sido feito e dividido, uma massa de aposentados foi colocado para o grupo previdenciário na hora de segregação. Coisa que não foi feita, que eu tenho impressão, ainda não tenho certeza, que foi feito em função da dívida impagável que a prefeitura tinha com a gente. Bom, necessidades da construção de agenda com a Câmara de Vereadores, Executivo e Canoas Prévia para discussão do RPPS dos funcionários de Canoas. Reuniões com todos os vereadores, Executivo Municipal e Canoas Prévia. A gente gostaria de ter feito nessa audiência essa reunião, mas, infelizmente, os vereadores acham que tem coisa mais importante que o funcionário, né? Audiências públicas para discussão com todas as entidades. Comissão especial designada para discussão do RPPS dos funcionários de Canoas. Retomada da discussão da PL 02/2024 do vereador Alexandre. Conversei com o vereador Juarez Roy, e ele me trouxe essa, que agora seria o momento de a gente trazer novamente a PL 02. Deixa eu só fazer uma observação. Sim, faça. Eu continuo, como digo, sempre com a mesma posição, né? Lá atrás, na questão da discussão, eu estive ao lado de vocês, estarei sempre, e o projeto do vereador não, é um projeto do Executivo. Esse projeto é incondicional, o vereador não pode apresentar esse projeto. Então, nós temos que fazer, eu gosto de colocar os pingos nos is, né? Não é tirar nenhum protagonismo de ninguém, não é isso. O projeto não pode ser meu, não pode ser ninguém. O projeto tem que partir do Executivo. Não estou passando a bola para ninguém, não estou botando o governo municipal, que eu sou líder do governo Ayrton, em maus lençóis. Estou dizendo a verdade jurídica, eu sou advogado, eu não posso deixar passar. Na organização não está incorreto tu colocar ali o projeto 2, mas não é o projeto 02, é um projeto novo, com o número X que vai ter. Não, eu utilizei o projeto 02 como exemplo. Como exemplo. Não, mas só para justificar para todo mundo. Até que se saísse daí daqui... parece assim que a Câmara pode apresentar amanhã, então, né? É. Não pode. Mas tudo vai ser encaminhado, nós vamos fazer, está muito bem organizado, Registro, parabéns pela tua fala, pela estrutura e tudo, pela presença de vocês, que é muito importante, né? E a gente compreende, assim, ó, quando o vereador Bamberg, quando tu diz que os vereadores não vêm, o que tem é o seguinte, agendamento, foi agendado, cada um com seus compromissos, a casa é livre, não significa que os vereadores não tomam conhecimento, eles vão ter que participar. Realmente, tu tem razão, muita coisa veio para a Câmara, a gente não tinha o mínimo conhecimento, eu sempre digo, né, eu sou advogado, mas não entendo de engenharia, não entendo de medicina, e vem projetos nessas matérias para casa. Infelizmente, o vereador se elege por quantidade de votos, e não por competência. Não estou dizendo da incompetência, mas nós não somos especialistas em todas as matérias, nós temos que saber ouvir. Esse tipo de audiência pública nos constrói, nos informa e nos deixa em condições de votar todos os vereadores. Ninguém fica diferente aqui, ninguém é mais ou menos. Nós temos que somar, junto com o Executivo, junto com o Canoas Prévia, junto com as lideranças, junto com o governo, junto com os vereadores, com a vereadora, achar um caminho. Porque a gente sente na pele um prejuízo, como eu contei antes para vocês. Não, só no momento. Vai poder, mas depois, vereador. Pode não. Eu ainda não concluí. Deixa eu... Eu lhe confirmo que nós passamos todos os projetos por todas as comissões. Hoje eu estou brigando há muitos anos. Não, tem que passar. Não, mas o vereador recebe os projetos, mas tudo bem, vamos lá. Segue, então. Bom, seguindo, sobre a PL, se partisse daqui, teríamos que fazer toda aquela, tem que ser do Executivo. Então, assim, ó, vai ser pego aquela ideia, porque senão a gente vai ter que fazer todo aquele trâmite, aprova aqui, vai lá, veta, vota de novo, senão tem que fazer tudo. Então, seria ideal, já que o prefeito explanou que ele tem interesse que seja resolvido esse impasse e que, através do líder de governo, que se ele apresentar um projeto, seria aprovado, porque hoje parece que estamos em maioria. Bom, absoluta, os vereadores aprovarão em unanimidade, é óbvio. Bom. Não, é esse projeto vindo sim. Esse projeto.
Seguindo, eu ainda não terminei minha fala. Por favor, o senhor me dê licença. Bom, a retomada, então, da PL, que seria vinda do Executivo, inclusive a gente conversou com o presidente do Canoas Prev, que também tem interesse que venha do Executivo para que realmente a nossa base saia dos 2 salários e vá para onde é para estar. Porque não é somente a necessidade que nós temos, porque o que está escrito é, inclusive, inconstitucional, porque lá na emenda 103 de 2019, a emenda constitucional, lá no artigo 11, 4º parágrafo, diz que os aposentados terão a sua cota de participação, o seu percentual, mas em cima de tudo que ultrapasse o teto do RGPS ou do INSS. Isso está bem escrito lá na emenda constitucional. Apesar que, naquela época, a emenda constitucional só entendia que tinha que ser um salário, mas isso aí se falava em cima dos ativos. Claro que nós sempre pagamos em cima de tudo que nós ganhamos. Bom, a questão, Assembleias de Avaliação entre gestores do Canoas Prev, representantes do governo e funcionários. Até para os vereadores saberem que é necessário, o que é um cálculo atuarial, por que o atuário deveria estar presente, deveria estar junto, alguém que entendesse de cálculo deveria estar explicando isso para os vereadores. Bom, o progestão é tão importante, o progestão é a vida do nosso fundo, do nosso Canoas Prev, dos nossos fundos, no caso. É a certificação institucional, decorrente da certificação institucional que traga a autonomia necessária para o desempenho das suas atividades, ou seja, que não volte o Canoas Prev e tudo que envolve o Canoas Prev e nós segurados para realmente sermos novamente o puxadinho do prefeito que ali está. Nós temos que ter autonomia e o progestão é a única forma que temos, que a qualificação total é a certificação que se tem, porque vão ter autonomia dentro do Canoas Prev. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, a princípio, é isso. Gostaria de me desculpar com o vereador se eu fui mal educada, porque, realmente, quando fala da questão da aposentadoria, do tudo que estão fazendo com os aposentados, eu me torno realmente irracional. O senhor me desculpe. E eu gostaria de dizer que a luta... porque, às vezes, a gente engole tanto sapo que o estômago da pessoa não aguenta, entendeu? Então, o negócio não é engolir sapo, porque se a gente engole demais, a gente perde a razão de estar aqui, a gente deixa de viver, o espírito some, ele vai embora, sabe? De tanto engolir sapo, passa a ser aquele autônomo, aquele autômato, que fica andando, tipo aqueles caras daqueles filmes, sabe? Que tem que dar tiro na cabeça para matar, sabe? Então, assim, a princípio, o FAPEC não é a primeira discussão, que eu quero ver se a gente consegue. Tem o FACEM, que também o prefeito ele quebrou o FACEM, para dar assim, um spoiler do que vai acontecer. O prefeito quebrou o FACEM, para depois dizer que ele tinha que modificar. E, inclusive, aquela questão da mudança dos percentuais, como o novo presidente já disse, aquele estudo dos percentuais, o vento levou. Então, tem mais o FACEM para a gente discutir, trazer audiência, enfim, porque também o nosso fundo deixou de ser um fundo de assistência, porque não tem porquê, a gente não tem assistência mais. É um fundo só municipal, tem alguns outros hospitais que têm nas redondezas, como a Santa Casa. Ele é altamente municipal. A gente, para conseguir um médico aqui em Canoas, para a gente, 2 meses, no mínimo. Fora, assim, a questão das cirurgias, de tudo que acontece depois que a gente, a gente se torna idoso, a gente precisa de mais atendimento. Então, assim, ficou um fundo que a gente vai ter que discutir, para que lado a gente vai. E as pessoas, os funcionários com maiores salários, saíram, porque não tem por que estarem nesse fundo, um fundo que só atende o município. Bom, enfim, então tem o FACEM, para concluir, e eu gostaria de chamar também o vereador, a vereadora, já que a gente já conversou, a Comissão de Educação da Câmara, porque, assim, o movimento Transparência Canoas, ele surgiu
E ele não cobra nenhum tipo de mensalidade, que vocês devem estar dizendo por quê. Porque a gente agora está pagando, vocês sabem, o nosso advogado, que tem toda uma questão de assessoria. Então, a gente vai cobrar para poder pagar o advogado. Mas, quando a gente não tiver mais o que discutir, FAPEC terminou, FACEM terminou, e essa questão que eu vou colocar agora também terminou, não tem por que a gente desistir. A gente vai entrar em... Como é que é a palavra aquela? A gente vai entrar em... Quando a gente congela. A gente vai hibernar, o grupo vai continuar existindo, não vai sair, vai ficar ali, porque a partir do momento que alguém do grupo disser assim, gente, transparência, isso aqui não está funcionando, o grupo vai ressurgir. Essa é a função do... Se todos do site, todos os MTCs, que eu chamo, devem entrar no site e olhar, os documentos estão todos lá, a formação, os objetivos e por que existe. Então, ele não vai durar para sempre, ele dura enquanto a gente não tiver lutas pela transparência. E senão ele hiberna. Ninguém sai, fica ali. Tem algum outro problema, a gente volta à ação. Tá? Então, é por isso que a gente não tem por que cobrar mensalidade. Para quê? Para ficar juntando dinheiro, aí quando hiberna, esse dinheiro vai ficar onde? Aí tem que pegar e dividir dinheiro para 450, que nós somos hoje, não tem nem por quê. Então, a gente cobra o que a gente gasta. No final do ano passado, o balancete está lá, vocês vão ver. Todo ano é feito balancete, todo ano é feito tudo conforme os conformes, para não haver problema. Tá? E é transparência. Sim, um grupo da transparência, não ter transparência é para doer, né? Total. Então, assim, eu gostaria de chamar, até para vocês irem se preparando, porque quando o sindicato não faz a parte dele, a gente tem que entrar, né? Então, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo, que tem muitos professores do grupo que entraram em contato, que falam, e Clari, como é que vai ser? Isso aqui tem que aparecer. Hoje, o magistério tem 4 planos de carreira, que, para começar, é uma vergonha. Nós temos professores com nome de agente de educação infantil, concursado para ser professor, tem que apresentar a formação, e hoje não são chamados de agente porque não querem pagar o piso. Hoje nós temos o técnico, que não existe técnico em educação. Não existe. Nós somos formados pela modalidade normal. Um técnico, chamado de técnico, para não receber piso. Nós temos hoje um professor que pode estar recebendo o piso dentro de uma mesma sala de aula e eu não estar recebendo o piso. Olha o que aconteceu no final do dia 5 de dezembro do ano passado. Reenquadraram, pagaram um piso para um grupo, que, no caso, quem recebe por vencimento, eu também recebo, não pagaram o piso durante 2 anos, juntaram, reenquadraram tudo, juntaram esse valor, dividiram em 12 vezes, sem juros, sem nada, e vocês é que lutem. Vocês é que lutem. Então, assim, nós vamos chamar, através da Comissão de Educação, uma audiência para falar sobre todas essas questões, que não é só isso, não são poucas. E aí, o sindicato, me desculpe, mas quando o sindicato não faz a parte dele, porque todas as vezes que esses 4 planos foram aprovados, o sindicato estava de mãos dadas com a secretária de Educação. Então, e todos esses planos foram aprovados pela mesma secretária, e esses 4 planos foram aprovados numa mesma administração. Então, isso aí é um spoiler do que nós temos para fazer. Então, não adianta o sindicato vir contra. E outra coisa, gente, o prefeito que não pagar o piso, tá? Não pagar a variação que teve de 6,27 para o magistério, que eu estou cobrando da presidente, o que vai ser feito, porque o governador já pagou, porque teve que pagar, porque perdeu todas as ADINs para o CEPERS. Então, assim, o governador pagou, eu quero saber, e o MTC quer saber, porque o prefeito que não pagar, vai ser processado por improbidade administrativa. Então, assim, só que isso aí é uma coisa que nós temos que terminar a montagem ainda, porque eu cobro do presidente, a diretoria vai até a presidente, conversa, e a gente acabou recebendo os 4,58? 4,58. E é 6,27. Então, a lei do piso é de 2008 e nós nunca ouvimos falar nisso aí. Nós nunca fomos respeitados, nunca apareceu no nosso plano de carreira que tem que ser o piso.
porque já declararam, pela DIN 4848, já declararam a constitucionalidade do percentual do piso. Ainda estão analisando a questão do piso na carreira. Mas é uma coisa que a qualquer momento vai estourar. Então, nós vamos começar a trabalhar. Por que o magistério, desde 2011, foi a primeira lei, que a maioria de nós está nessa lei, por que desde 2011 foram homologados e não foram discutidos, e o sindicato não fez a parte que deveria fazer, que é lutar, ver a questão legal, ver, porque sempre abraçado com os secretários. Sem for partidário. Né? Então, assim, sim, porque, na realidade, quando um deixa de fazer, a gente vai ter que fazer, né? Transparência é isso. Então, vamos discutir a transparência dos planos de carreira. Por solicitar. Eu quero assim, que vocês entendam que não é a Clari, eu estou falando em nome de. Então, as pessoas individualizam muitas coisas. Quando a gente cobra, quando a gente manda WhatsApp para as pessoas, isso aqui, presidente, isso aqui, presidente, isso aqui, e não tem resposta. Quando a gente não tem resposta, a gente vai lá e faz. Sim. Sim, mas é porque daquelas confusões, daqueles planos de carreira tortos que nem tem aqui em Canoas, né? Alguns não vão receber. Exatamente. Ele conseguiu tirar tudo. Então, é isso que a gente tem, assim, quis dar um spoiler, até porque a gente tem que voltar à questão do FAPEC, a gente já se demorou demais nessa apresentação, e eu espero que eu tenha sido bastante didática para falar tudo o que eu falei, tá? E eu quero novamente pedir desculpa ao vereador, tá? Porque realmente a gente tem que... Eu não costumo ser mal educada com as pessoas, mas chega num ponto que a gente explode, né? Deixa eu passar. Então, muito obrigada para vocês. Tá? Obrigado, Clari. Passo de imediato a palavra à professora Neca, que eu não sabia. Então. Te dou. Natan, onde é que tu tá, Natan? Natan. Fala daqui, depois eu troco de lugar contigo. Queria... Som. 1, 2. Citar também a presença do nosso presidente, vereador Érico. Obrigado, Érico, pela presença, sei dos teus compromissos lá na presidência. Muito obrigado. Alô. Deu? Boa tarde a todos. Quero iniciar minha fala aqui agradecendo o Juarez, vereador Juarez, pelo espaço que nós tivemos aqui nessa casa. Agradecer aos vereadores que hoje estão aqui presentes, porque nós temos uma grande caminhada pela frente. Agradecer aqui o Richard, presidente do Canoas Prev, e também da vice-presidente Nilce. E quero reforçar a todos aqui, né, neste momento, que tanto o MTC quanto a MAC, ele é uma sinalização de que nós, todos aposentados, nós acordamos. Porque nós estamos hoje aqui, unidos, MTC e a MAC, numa situação que não gostaríamos de estar. Muitos não estão aqui hoje porque têm problemas de saúde, e muitos, presidente, e muitos, Juarez, estão hoje buscando outras formas de renda, por incrível que pareça. Então, hoje a gente está aqui para ter nossa voz. E a nossa voz, tanto a Clari, que representa o MTC, quanto eu representando a AMAC, nós temos a nossa voz aqui nesse microfone para falar em nome de todos os nossos pares. Os nossos pares que, dentro de toda a nossa história laboral, construímos a cidade de Canoas. Nós construímos a educação, nós construímos a saúde, nós fizemos as obras dessa cidade, e hoje, como bem o vereador Juarez abriu essa audiência pública, ele fala que não é uma história só de Canoas. É uma história, é um movimento histórico, de quem tem que pagar a conta é o funcionário. Nós estamos aqui hoje para dizer, chega. Chega, a gente já está cansado e a gente está unido e organizado para buscar o que é de direito. Nós não estamos
vou fazer um parênteses, passando o chapéu. Não, nós estamos aqui buscando o nosso direito. O nosso direito. Nós trabalhamos, estudamos, nos organizamos, e muitos dos vereadores que passaram por essa casa pediram ajuda nossa onde nós estávamos. E nós, muitos de nós aqui, atendemos aos vereadores para que eles pudessem servir a comunidade. Então, hoje, é o processo inverso. Nós precisamos desta casa e precisamos que essa casa respeite o funcionário. Nós estamos aqui unidos para uma causa só. Quero aqui, nesse momento, falar que o Richard nos recebeu, a AMAC foi lá representar os seus associados, no segundo dia dele. Ele chegou de cara com o grupo lá da AMAC batendo na porta. Então, a princípio, era para a Nilce nos receber, que estava interinamente. Richard chegou já de cara com a AMAC. E nós fomos extremamente acolhidos. E toda a história que o MTC hoje apresenta aqui é uma história que não precisa ser repetida. Ela já foi posta hoje, muito bem posta pelo grupo do MTC, e já revela que muitas coisas estão escondidas. Muitas coisas foram escondidas. Então, a nossa confiança nesse momento é de um novo governo, e já falei isso para o Richard também, é de um novo governo que, há pouco tempo atrás, numa campanha política, nos sinalizou que teve um equívoco e que iria consertar. Então, hoje, a gente tem esse espaço de audiência pública. Amanhã temos outra reunião com o Richard, já agendada, da AMAC. Sabemos que a MTC teve essa reunião essa semana. E nós estamos sendo ouvidos. E nós estamos mostrando a nossa organização. Então, de uma forma muito especial, quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Todos que estão aqui hoje sabendo que nós temos esperança. Porque é nítido, em 3 anos houve um empobrecimento dos funcionários aposentados. Não há de negar isso. Muitos de nós nem sequer pagávamos os 14%. E quero deixar bem claro, não questionamos os 14%. Estamos questionando o teto do INSS. Os 14%, lei federal, ok, tudo certo. Nós queremos o nosso teto do INSS de volta. Porque muitos aqui nem sequer pagavam e passaram a pagar. E é um dinheiro que faz falta na vida de alguém que trabalhou uma vida toda e que agora precisa de dignidade. E é isso que a gente está buscando aqui. A gente está buscando dignidade e o que nos é de direito. Então, não vou entrar muito na questão de leis, porque já foi bem explanada aqui, mas eu fiz as minhas anotações no celular aqui, mas eu não sigo muito, sabe? Então, vai assim mesmo. É só para me guiar, mas não guio. Gente, acho que eu já falei dos 14%, né? E hoje, assim, o que a gente tem de proposta, para ser bem breve? A nossa proposta é que, assim como lideranças do Executivo e como vereadores, presidente da Casa também, obrigado por estar aqui, Eric, nosso vereador, que quero ressaltar novamente que o vereador Eric, o vereador Juarez, que estão aqui, desde o princípio nos apoiaram, porque quando nós estávamos lá em outubro, né, Clari, na frente aqui da Câmara, pedindo, por favor, para não aprovarem, 2021, aprovarem a lei, o que aconteceu? Fomos recebidos pelo Eric, pelo Juarez, que sempre nos apoiaram. Mas não tivemos a maioria. É como a Clari mesmo falou, a lei foi imposta, essa é a palavra, né?
A lei foi imposta e, pasmem, que ela era tão frágil, que em uma negociação de 1 hora, a primeira proposta era de descontar em cima de 1 salário mínimo. Numa conversinha ali, em 1 hora, decidiram que podia ser 2. Na mesa de diálogo, que todo mundo fica calado e ninguém escuta voz nenhuma. Então, gente, o que a gente quer deixar bem claro aqui, Juarez, é que vocês, como lideranças aqui dessa casa, possam encaminhar, e o presidente Canoas Prev também, encaminhar ao senhor prefeito essa nossa necessidade. Essa nossa necessidade urgente, porque faz 3 anos o concerto, porque faz 3 anos que a gente entra governo, sai... não, desculpa, errei a palavra. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito. Nós tivemos 4 trocas de prefeito. Um entrava, vamos aprovar a lei. Aí saía, a justiça botava para dentro, botava para fora. A gente ficou jogado. Jogava lá, jogava cá, jogava lá. Nós hoje temos o compromisso de um prefeito eleito que vai consertar o erro feito com os aposentados. Então, exatamente. O debate, ele falou com todas as letras, que teve e quem estava lá viu, e é esta palavra que a gente tem. A palavra de que foi um erro e que iria rever este erro. Então, neste momento, é isso que nós queremos. Nós não queremos mais ser empurrados com a barriga. Mais um mês, mais outro mês, porque quem sente no dia a dia, na hora de receber o salário, somos nós. Então, nós todos já tivemos uma vida inteira de dedicação a Canoas e não é justo, como o vereador Juarez falou, que o funcionário pague a conta que não é nossa. Então, repasses não foram feitos, como foi bem explanado aqui, golpes, levar para a Câmara coisas sem estudo, isso basta. Nós estamos aqui acreditando que esse é o caminho do diálogo e que vai acontecer. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui unidos, aposentados unidos. A AMAC foi criada em 2021 também, com a proposta de atender somente os aposentados e pensionistas. Então, essa é a nossa luta, e será até o dia da gente conseguir vencer essa luta. Então, temos outras questões que já encaminhamos também com o Canoas Prev, por exemplo, a Lei 6776, que é um absurdo, tratando iguais de forma desigual, parcelando em 12 vezes uma quantia que todo mundo recebeu em dezembro. Então, a gente já encaminhou, a AMAC fui bem clara com o Richard, né? A AMAC correu na frente, tentou em dezembro, antes do recesso, a ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, está para ser julgada, mas, acima de tudo, a gente acredita neste diálogo, nessa construção e no respeito que é devido a todos os aposentados. Então, agradeço, muito obrigada. Passo a palavra agora ao presidente do Canoas Prev, o Richard. Tenha bondade. Está em casa. Obrigado. Boa tarde a todos. Que bom ver as galerias cheias, conhecer vocês. Alguns eu já conhecia antes, mas é um prazer conhecê-los. Primeiro, saudar ao nosso proponente da audiência pública, vereador Juarez, também na pessoa do nosso presidente Eric, que estava aqui, está ali conosco, da nossa vereadora Neuza e dos demais, nos seus nomes, saudar os demais vereadores que nos honram com a presença de vocês. A discussão nessa casa, ela é fundamental. Também queria mencionar a presença do nosso quadro aqui do Canoas Prev, nossa vice-presidente, a Nilce, Carla, diretora Lúcia, ali em cima da galeria temos o Henrique, que hoje representa o grupo do FACEM. Então, aqui é uma demonstração clara da importância dessa discussão. Nós temos aqui um quadro qualificadíssimo, e vocês que frequentam o Canoas Prev sabem muito bem da qualificação dos quadros dos colegas que estão lá. Também mencionar, não posso me furtar de agradecer as palavras da nossa presidente Clary, do MTC, que foi nos visitar agora,
e trouxe importantes discussões que a gente vai adentrar aqui na nossa conversa. Também a Neca, que é uma querida amiga, e que, junto à MAC, também trouxe pautas relevantes, algumas que se assemelham, que são, como é o caso do PL 08, e outras, como já mencionadas. E, por derradeiro, talvez de forma mais especial, saudar a todos vocês, todos os nossos aposentados, nossos servidores, que lotam as galerias, e são o nosso grande objetivo da conversa hoje. Então, agradecer a presença de cada um de vocês. Foi dito aqui, vereador Juarez, pela nossa querida Clary, e fizeram um levantamento de vários fatos da história recente do Canoas Prev e da história dos nossos inativos. Qual é a situação que mais preocupa para um gestor que ingressa num instituto tão importante como o Canoas Prev? A dificuldade, inclusive, de contestar os dados aqui trazidos. E a discussão ela só se promove quando a gente tem dados. Então, eu não posso, em momento algum, poder dizer que qualquer das palavras trazidas pela Clary ou pela Neca, ou por qualquer um de vocês, ela é inverídica. Porque, inclusive, nos faltam dados, subsídios para poder discutir isso. Isso é a principal dificuldade, talvez seja a principal cobrança e débito que tem com os nossos aposentados. Qualquer discussão alterou diretamente a vida de vocês e das suas famílias. Eu não posso fazer uma mudança dessa magnitude sem estar claro qual é o impacto, qual é a base financeira atuarial para tudo isso. Isso tem que ficar claro, tem que ser informado, discutido, tem que estar transparente. Estas são palavras essenciais numa discussão como essa. E, infelizmente, e daí não me cabe trazer o histórico passado, que foi muito bem trazido pela Clary, mas me cabe aqui, e mencionei a alguns de vocês, o que a gente pede a essa nova gestão, tanto eu, quanto a Nilce, os demais diretores que estão em formação e os quadros do Canoas Prev, é, acima de tudo, um voto de confiança. Esse voto de confiança ele é baseado no entendimento primário de que cada um que está no Canoas Prev tem o entendimento que a gente presta um serviço a cada um de vocês. A gente está lá por vocês e para vocês. Esta é a base da nossa permanência. E se eu não estiver apresentando bons resultados, vocês que diretamente e indiretamente são os nossos contratantes, eu tenho que sair. Eu tenho um dever com cada um de vocês. Isso está muito claro, tanto para mim quanto para todos os membros do Canoas Prev. Então, esse é um importante ponto a ser trazido. Também, uma coisa que é importante, a gente, além de falar, a gente trazer atos. E a gente sabe que, muitas vezes, não é o caso agora, muito se disse, muito se prometeu, e não é a nossa forma de conduzir qualquer tipo de discussão. Então, eu gostaria aqui, se vocês me permitem, vereador Juarez, a gente trazer alguns movimentos que, nesses primeiros 15 dias, além de óbvio, talvez o ponto inicial e mais importante é ter recebido as representações, os movimentos representativos junto ao Canoas Prev. E outros tantos movimentos serão recebidos às portas do Canoas Prev, tanto para os movimentos organizados quanto para cada um dos senhores e senhoras, vai estar sempre aberto. O Canoas Prev é a casa de vocês. E isso, se isso não estava claro, se isso não era nesse formato, cabe a nós, nessa nova gestão, cativar vocês a entender aquilo lá como a casa do aposentado, a casa do servidor público, porque mesmo o ativo, em determinado momento, vai passar a fazer parte do Canoas Prev e tem que entender aquele local também como a sua casa. Mas, adentrando agora no que a gente já pode fazer. A gente mencionou que sem dados, sem abertura de informação, sem discussão do impacto financeiro das pessoas que já estão aposentadas e mesmo dos ativos que hoje contribuem para o sustento do Fundo Especial FAPEC, a gente precisa abrir esses dados. E a gente não consegue fazer isso porque nos faltam subsídios. Qual é a primeira ação natural de uma gestão? Imediatamente tomar um provimento de auditar, ter histórico, uma coisa que... Então, a primeira notícia que gostaria de dar para vocês, alguns já sabem, eu adiantei na nossa conversa inicial, agora chegando à Câmara de Vereadores,
Nós abrimos hoje foi assinado, foi encaminhado para a presidência e já foi autorizado a formação da comissão, que tem o prazo, porque comissão sem prazo, comissão que tem um objetivo sem prazo, não funciona. Nós temos que ter prazo, nós temos que apresentar resultados. A comissão foi instituída, neste momento, formada principalmente por servidores que são da diretoria administrativa e da diretoria previdenciária, para a contratação de uma grande auditoria, que eu vou explicar para vocês, que vai informar, entre outras partes, nosso foco fundamental são 2 grandes vertentes, 3, na verdade. Primeira vertente, conseguir buscar o histórico disso tudo que foi trazido aqui, o que instruiu a segregação de massa. Ela estava correta, ela não estava, os valores de déficit apresentados eram aqueles ou não eram. Nós temos sustentabilidade financeira e atuarial para o que foi apresentado ou não temos. É verídico a versão de que, de fato, aqueles dados não eram verídicos ao momento? Não sabemos, vamos saber agora. Isso é a base para a gente poder discutir qualquer mudança. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que também acaba impactando, porque muitas vezes é escoamento de receita do Canoas Prev. É uma auditoria tanto dos benefícios quanto da folha de pagamento. Então, essa auditoria, junto à auditoria da segregação de massa, ela terá o prazo de até abril para estar com o edital na rua, e nós teremos uma auditoria externa, com uma instituição que vai ganhar um certame licitatório, que vai ter condições de nos atender e nos dar os dados para poder apresentar para vocês. Esse é o nosso dever com cada um que está aqui. Além disso, muito bem salientado pela Clary, nós temos uma figura de certificação chamada Progestão. Muitos de vocês devem saber ou já ter ouvido falar. Isso nada mais é do que o cartão de visitas do Canoas Prev. Exatamente. É o nosso selo de qualidade para fora, nos qualifica entre várias questões de qualificação, de investimento qualificado do recurso de vocês, que está sendo gerido pelo Canoas Prev, e uma série de outros quesitos, como inclusive a independência do órgão, que tem que ter a sua independência resguardada para fins do interesse de cada um dos senhores. Então, isso é fundamental. O Progestão ele tem 4 grandes níveis, e o Canoas Prev já teve o seu Progestão. Infelizmente, e eu acho que não nos cabe nesse momento adentrar na motivação, mas ele foi perdido em outra gestão. E nós temos um dever com cada um de vocês de retomada imediata do Progestão, e graças à equipe qualificadíssima do Canoas Prev, nós temos a expectativa de agora, a curtíssimo prazo, nós já estamos com a base documental praticamente pronta, para já chamarmos e podermos retomar a curtíssimo prazo. Estamos falando o chamamento de auditoria nos próximos 60 dias para a gente poder recuperar o nosso Progestão. Isso vai mudar a cara do Canoas Prev, mas isso é só a primeira etapa. O nosso compromisso não para. Nós temos, além de tudo, o Progestão, nesses níveis que vai de 1 a 4, ele tem categorias, e cada um dos níveis galgados pela instituição qualifica o nosso RPPS. Então, o nosso grande objetivo, seja comigo, seja com a Nilce, seja com outro gestor que possa vir a me suceder, é nós termos e entregarmos o Canoas Prev para vocês, que são os nossos contratantes, com o nível 4 de Progestão. Além disso, nós descobrimos, graças a uma visita muito alvissareira do IPERON. IPERON é o Instituto dos Servidores Estaduais de Rondônia, e que vieram conhecer a empresa que faz os nossos cálculos atuariais, porque eles contrataram, ganhou a licitação deles, a mesma empresa, eles vieram saber da qualidade. Um ato de gestão, saber se realmente a empresa era adequada. Vieram falar conosco e fomos surpreendidos que eles são um dos poucos órgãos, um dos poucos RPPS no país que são nível 4. Então, nosso objetivo, e já saímos com um compromisso nessa reunião, de firmar um acordo de cooperação com o Instituto IPERON sem nenhum custo para nós, para que eles possam compartilhar a experiência e nos ajudar para atingir o nível máximo do Progestão. Então, esse compromisso já está firmado junto com o Instituto dos Servidores Estaduais de Rondônia. Além disso, nessa mesma visita, conhecemos a certificação 9001, que bem citou a Clary, que não era, até o presente momento,
viável para a obtenção dos RPPS. E o IPERON, novamente, dar exemplo, e tem o 9001, o ISO 9001, e nós nos comprometemos também com cada um de vocês a entregar o Canoas Prev com o ISO 9001. Isso é fundamental. Mas, pessoal, é fundamental, e vocês vão usar, vocês percebem que eu uso bastante essa palavra, porque ela tem um significado. E esse significado é tudo aquilo que se mostra essencial a curto, médio e longo prazo. Eu não posso me furtar, e é importante, inclusive para a qualificação, isso é requisito do Progestão, isso fomenta e qualifica a nossa discussão dentro do Canoas Prev, que são as eleições que se avizinham. E a gente conta com cada um de vocês, que, se não na pessoa de vocês, a relação que vocês têm com outros colegas servidores. Nós temos uma eleição aos nossos conselhos. E a participação dos conselhos e a qualificação dos conselheiros é fundamental, não só para a Progestão, mas também para servir de freios e contrapesos à gestão que estão lá. Poder fiscalizar e nos ajudar a constituir uma melhor gestão. Então, para nós, como gestores, é fundamental. Então, eu peço a cada um de vocês que puder transmitir, divulgar todas as datas e a eleição que se avizinha para ter a maior participação possível. Para nós ter a opinião de vocês e a escolha de vocês, os melhores representantes para nós, é essencial. Então, já, claro, obviamente, nós divulgaremos amplamente, tanto no site que está sendo remodelado, como nas redes sociais do Canoas Prev, em especial o WhatsApp e Instagram, que eu já peço, inclusive, para quem não nos segue, poder seguir o Instituto, porque vai ser um meio de divulgação da nossa parte. Eu gostaria de citar algumas datas que para nós são essenciais. Nós temos no dia 17 de março, daqui praticamente um mês, nós temos o lançamento do edital que regula nossas eleições deste ano aos conselhos. No dia 21 de março, ou seja, 4 dias depois, nós temos já a possibilidade da proposição de quem quer apresentar suas candidaturas. E a outra data, talvez a mais importante de todas, é o período do dia 19 a 21 de maio, que serão as nossas eleições no formato mais amplo possível. O que eu quero dizer com isso? Nós faremos não apenas pelo meio online digital, mas principalmente vai ser ofertado, junto ao Canoas Prev, todo o aporte, tanto de máquina, de hardware, de computador, como de apoio dos nossos colegas servidores do Canoas Prev, para que quem se sentir melhor em ir presencialmente para poder votar, possa exercer o seu direito de voto junto conosco, e serão muito bem recebidos. Então, o nosso pedido especial para que divulguem, nos ajudem nessa divulgação, porque esse momento de constituição dos nossos conselhos também faz parte da gestão e qualifica o atendimento para vocês. Queria, vereador Juarez, além de tudo que foi dito aqui, pedir que a gente já tenha esse espaço aberto, não apenas com a visita de vocês, com as conversas que nós teremos de forma periódica e contínua, mas que a gente possa, e é importante, vereador, exaltar esse momento aqui de discussão com quem foi eleito pelo povo de Canoas para a sua representação. Então é tão importante a presença e a liderança dos vereadores nesse movimento. E nós gostaríamos do convite, assim que tivermos esses dados consolidados, e também antes disso, porque nós pretendemos apresentar, com esses dados de auditoria, muitas vezes, conseguir fazer essas alterações que estão sendo propostas aqui. E não aguardar apenas a auditoria. Nós já temos, inclusive, movimentos com a nossa empresa já contratada, a Atena, pedindo o impacto financeiro para poder apresentar para vocês. A nosso compromisso de não haver qualquer mudança, qualquer movimento que não seja amplamente discutido, não apenas com os senhores, mas também com essa casa. Então, nós pedimos, vereador Juarez, que a gente possa agora, no curto prazo, com esses dados em mãos, a gente possa voltar aqui à casa para poder apresentar para esse seleto público e poder discutir amplamente para tomar uma decisão coletiva que vai representar a vida de cada um de vocês. Então, a todos, muito obrigado pela confiança, pela presença, e conto com a presença de vocês junto ao Canoas Prev. Obrigado. Primeiro, registrar o teu preparo, que nem diz um amigo meu, não esperaria menos, da Clari, da NECA,
E essa maciça presença de mais de 100 pessoas aqui em audiência pública, geralmente, às vezes discutir o plano plurianual, tem 20 pessoas, 15, e a maioria funcionários, né? E vocês estão aqui numa luta devida. E eu queria fazer um registro especial, Clary. Às vezes, a ausência do vereador, eu também já faltei a audiências públicas. O vereador tem compromisso aqui, tem compromisso ali, alguém um chamamento, mas os vereadores vão tomar conhecimento, né? E por questão... Não, mas tranquilo. Não. Isso acontece, mas assim, o importante é nós buscarmos esse consenso, e a casa vai aprovar, vai vir o projeto, vai aprovar a unanimidade, tranquilamente. E eu lembro bem que, quando nós estávamos discutindo aqui aquele projeto, que era inconstitucional, eu, como presidente da comissão, só para vocês terem uma ideia, sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, atualmente tem 28 projetos, tramitando 26 inconstitucional. Né? E eu vou ter que dar, eu vou dar inconstitucional. Né? E não dei aquele porque entendia que era um anseio, então, que o prefeito vetasse, mas mandasse, então, em negociação o projeto. Mas não foi o que aconteceu, e eu te disse que não ia acontecer, né? Antes até. E fazer justiça. E eu lembrei naquela sessão que quase fui mal interpretado por algumas depois, as professoras, especialmente tinha mais professoras, compreenderam o meu pronunciamento, aquele fatídico dia, né? Às 20h12 do dia 21 de outubro de 2021, onde eu, modéstia à parte, fui o único que fui à tribuna, não quero me vangloriar, mas eu fui porque eu defendo isso, eu gosto, eu sou funcionário público. Né? Eu não fui funcionário público, me considero sempre funcionário público. Até porque, na condição de policial e cidadão, a gente tem que agir, eu sempre ando preparado para isso. E eu busco sempre esse espaço, sempre fui assim, na minha trajetória como funcionário público, minha trajetória aqui na Câmara. Né? E até eu busquei daí, porque havia uma dúvida, quem não, quem, porque o pessoal cobra. Né? Quando é ruim, é fácil criticar, e quando é bom, é mais difícil. E aí eu disse, dia 21 de outubro de 2021, às 20h32, eu fui na tribuna e defendi. Só eu, o vereador Érico, o vereador Laércio e o vereador Alexandre votamos a favor. Aliás, votamos contrário, né? Então, agora não, a casa está amadurecida, eu tenho convicção, absoluta certeza, né, que vai vir o projeto, o quanto antes. Nós vamos fazer esse concerto e vai ser tranquilamente aprovado da unanimidade. E aqui a gente vê os rostos de cada um, é muito tempo que eu estou na cidade, desde 77 em Esteio, 81 vim para Canoas, né? Então lá se vão 44 anos, eu não sou ruim de conta que nem aquela senhora que erra 10 mais 10, 20%, aquele negócio todo. Eu vejo aí o Antônio, motorista, 500 anos atrás, a Carla, eu vou confessar aqui, foi minha de casamento, meu Deus do céu, de muito tempo. Eu, né? Tu era criança. Né? Eu vi a Cris aqui, essas mulheres mudam de cabelo, óculos a gente não conhece. É a Cris, a Amada, que me incomoda também, no bom sentido eu incomodo ela. Amada, tu é um exemplo também de funcionário, como todos vocês, de lutar pela classe. A Amada é faca na bota, né? Ela e a Clarinha, não sei quem é a pior. Mas nós temos que ter, funcionário público, eu também fui muito ativo sempre nas lideranças das nossas reivindicações, eu narrei para vocês o prejuízo inaceitável que a gente está tendo todo mês. Nós temos um grupo de 110 velhos, 110 policiais, tem 80 comissários aposentados, e a unanimidade não querem ver certa figura, se alguém elogiar lá, é expulso do grupo. Por quê? Porque nós estamos pagando um preço que não tem explicação, porque é dever durante 40 anos, foi assim. E aí quem nós esperávamos que ia nos dar, nos cortou, né? E de forma absurda. Então a luta de vocês é assim uma coisa muito especial. E ainda tendo aqui toda essa capacidade, embora jovem, bem mais novo que meu filho mais velho tem 45 anos, né? Lá se vão muito tempo. Então eu me orgulho muito de estar nessa audiência pública em que... É verdade, eu já estou mentindo a minha idade, né? Eu tenho 68, eu digo que tenho 55, eu estou divorciado, quero arrumar um namorado, tenho direito, né? Então, se eu disser que tenho 68, aí vou passar mal, né? Brincadeira à parte, é obviamente que eu não minto a minha idade. Não, eu não minto a minha idade, estou brincando. Então, esse ambiente tão bonito hoje aqui, dessa presença maciça, tenho certeza, e narrar para vocês, que raramente, somente numa grande homenagem, alguma coisa muito especial, né, lota a casa desse jeito. Né? E aqui agora, vendo
todos, buscando não alguma coisa de extraordinário, buscando apenas o que é de direito, que não era para ter sido perdido e foi perdido, né? Então, eu agradeço a todos, né? Foi uma tarde maravilhosa. Eu perguntei antes, pode deixar, eu sou um homem preparado. Ele agradeceu. Não, mas é interessante. Olha, nós vamos o sistema do Canoas Prev é caos, né? Então agora ele está dizendo que o SEI vai fazer parte, vai todo o empenho do Canoas Tech vai estar lá dentro. Com certeza, nós temos aí. Outro sistema. E vem cá, me dá um jeito de tirar esse sombolho daqui, né? Sombolho aqui não era para estar aqui, isso aqui é um absurdo. Ela só fazer o cabeamento e botar ali no estacionamento e cobrir. Botaram aqui, naquela barulheira, aí mostra aonde nós chegamos, né? Seria interessante tu colocar sobre o sistema, como é que vai ficar, porque o sistema do Canoas Pré praticamente hoje é todo manual. Está lá na época da pedra. E agora vai ser um funcionário vai poder fazer um trabalho de pelo menos 5 ou 6. Essa é uma preocupação, né? Quanto tempo tem o Canoas? Tá bom. Agradeço a sua observação, mas não posso abrir para todo mundo, senão nós vamos passar... Pois não, vereador, o que o senhor precisa? Só um momentinho, senhor. Tá, eu agradeço, senhor. Ele fala... Alô. Não, eu quero fazer o registro, presidente. Muitas vezes isso acontece porque os projetos passam por uma ou duas comissões. Não, deixa eu falar. E eu quero lhe convidar. Projetos passam por todas as comissões, vereador. Não, só quando chega em regime de urgência. Não mesmo. Não passo por todas as comissões. Não passo. E eu lhe convido para que daqui para frente nenhum projeto mais passe por uma ou duas comissões. O senhor não está conhecendo, o senhor não sabe o funcionamento da Câmara, então. Não, vereador, passa por todas as comissões, vereador. Então tá, nós não vamos discutir isso aqui, vereador. O senhor está sendo mal educado, presidente. Vereador, o senhor está sendo mal educado, vereador. Nós estamos no outro assunto, não é para isso. Eu não convidei essa audiência pública para esse tipo de discussão. A partir desse momento, passando então tá bom, encerrado, presidente. Muito obrigado, peço desculpa a todos. A vereadora Neuza quer falar. Uma mentira que não existe. Pessoal, só um segundinho aí, a vereadora Neuza aqui. Vamos encerrar, é a última a falar. Não está funcionando.
Alô, alô. Boa tarde a todos, colegas, vereador. Estou aqui hoje como a primeira professora do município eleita vereadora. Sou professora, trabalhei 33 anos na educação, 20 anos como diretora da Escola Jacob Longoni, e gostaria de dizer para vocês só uma coisa, que vocês me representam e eu quero representar vocês aqui nessa casa. Quero dizer também da importância do professor na vida de cada um de nós. Eu sei porque eu estava lá dentro da escola, dentro da sala de aula, acompanhando a vida de cada professor, o trabalho, o desgaste, que muitas vezes somos pais, somos mães, somos professores, somos médicos, psicólogos, né, e recebemos todas aquelas cargas, e o mínimo que nós merecemos é ser valorizados e respeitados. Então, assim, nossas divergências à parte, o que é certo, né? Eu sou a favor da transparência, sim, e da auditoria. Gostaria de dar parabéns para o nosso secretário Richard, né, presidente do Canoas Prev. A Clary, ela é professora. Professora é braba, né, gente? Nós somos brabas, nós lutamos pelos nossos direitos. E não interprete mal, né? Ainda a gente conversava hoje da importância de se posicionar. E, às vezes, a gente cansa de buscar o que é nosso, de ter que parecer que a gente está pedindo um favor. Não é um favor. Se é nosso direito, nós não precisávamos estar aqui hoje correndo atrás. Já tinha que ser visto antes. Então, estou com vocês, sim, e vou fazer o melhor para representá-los aqui. Contem comigo. Muito obrigada. Vereador Gabriel, tenha a bondade. Primeiramente, boa tarde a todos, especialmente a todas, maioria do público aqui feminino nessa casa hoje. Saudar a iniciativa dessa audiência pública, saudar o movimento da Transparência Canoas, que vem lutando já há algum tempo nessa luta em prol do funcionalismo de Canoas. E quero fazer essa fala aqui, iniciando já dizendo, né, que, enquanto presidente da Comissão de Serviços Públicos aqui da Câmara de Vereadores, a gente está com uma atenção muito específica para essa questão da previdência, do funcionalismo, inclusive porque não tem como a gente pensar gestão pública sem pensar nos servidores e servidoras de carreira que preservam consigo a história do município, da gestão pública, e que nos últimos tempos vem sofrendo um ataque muito grande, tanto por causa da previdência, como também pela ausência de concursos públicos para a renovação do quadro dos servidores e servidoras. A gente teve aqui no Brasil a reforma da Previdência e a principal justificativa era de que tinha se diminuído o nível de contribuição da Previdência Pública no Brasil, e isso daí, aqui em Canoas, é um perigo muito grande que a gente corre com a Previdência do Canoas Prev, porque a gente não está tendo mais concursos públicos e a gente também está tendo um prejuízo na carreira do funcionalismo público de Canoas, porque além da questão dos 4 planos de carreira que colocam em xeque a organização da gestão pública e também a isonomia dos servidores e servidoras aqui da cidade, a gente também tem o problema de que está tendo uma diminuição da atratividade dos servidores aqui para os concursos da cidade. Então, até acontece a contratação, mas só que é sempre naquele jeito, onde a carreira não é atrativa, onde não consegue agregar esses servidores e servidoras para continuar no município, ou seja, a gente não tem continuidade de políticas públicas, muitas vezes, pela ausência de servidores que continuem na cidade,
cidade e que se sintam bem de continuar trabalhando em Canoas, exercendo o serviço público, porque o que vem acontecendo, e no caso da educação infantil, por exemplo, quem entra pelo concurso público, depois usa Canoas como trampolim para ir para outras cidades. E não é culpa desse servidor ou servidora fazer isso, porque Canoas não está oferecendo atrativos para garantir a permanência desses servidores aqui na cidade. Também dizer... Também dizer que, através da comissão, os projetos eles têm que passar pelas comissões e a gente vai auxiliar a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, também com os pareceres referentes à Comissão de Serviço Público, porque é importante a gente garantir de que todo o funcionalismo de Canoas esteja representado e de que a gente consiga, independente da situação política do município, garantir estabilidade para aqueles que garantiram serviços públicos historicamente na cidade de Canoas, independente de afastamento de prefeito, de mudança de gestão, e que, ainda com instabilidades jurídicas aqui na cidade de Canoas, enfim, né, na questão da gestão da prefeitura da cidade, a gente precisa ter essa segurança de que o serviço público continue funcionando e de que não existe essa questão, como a Clary colocou muito bem, da mesa de diálogo que existia. Quero dizer que, enquanto estiver na presidência da Comissão de Serviços Públicos, a gente entende de que não existe mesa de diálogo onde um lado está em pé de desigualdade, onde, e pensando o servidor público enquanto trabalhador, que vai estar discutindo com o patrão, e o patrão ali tem maiores capacidades do que o trabalhador e a trabalhadora. Isso daí não é mesa de diálogo, isso não é equidade, e isso é uma coisa que a gente vai combater, porque a gente precisa de isonomia no tratamento dos servidores públicos aqui do município, e dizer também, colocar o nosso mandato à disposição do funcionalismo da cidade, colocar à disposição dessas lutas, porque para mim são muito caras, porque o meu avô era servidor público de Canoas, de uma capatazia aqui do município, minha avó é pensionista da prefeitura, e também, muito orgulho, ajudei nas eleições do Conselho Deliberativo do Canoas Prev, ajudando a eleger a nossa conselheira Maria Helena Andrade, servidora do magistério aqui do município, e que a gente vai auxiliar também para que o Conselho continue funcionando e que tenha, né, essa existência, porque a gente precisa da participação de cada um e cada uma para essa luta avançar, e principalmente para que a gestão da Prefeitura de Canoas consiga garantir os direitos dos trabalhadores concursados do município, as trabalhadoras também, e não a retirada, e não desmantelamento, e não o estrangulamento da Previdência Municipal. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agradeço de coração a cada um de vocês. Foi uma tarde magnífica, não perdemos tempo, ganhamos tempo aqui nessa discussão. Mas, por último, né? Então, mas não, eu pensei que era tu que queria de novo, né? Não. Boa tarde, agradecer a mesa, dizer também que a área de tecnologia, eu estava querendo fazer uma similitude com o que vocês falaram, e eu percebi que movimento você já vem fazendo há muito tempo. O Canoas Tech quer entrar com o T. Canoas Tech de tecnologia, quer ajudar vocês na transparência. Então nós, uma empresa de tecnologia da prefeitura, quer trazer a transparência para esse processo de vocês. A transparência está na informação, e a informação é da área de tecnologia da informação. Então, se a gente puder trazer essa transparência em tudo aí que o nosso presidente está buscando, o Canoas Tech vai auxiliar em tudo que é mais importante para a gente chegar na informação precisa de que vocês sejam transparentes naquilo que vocês estão buscando, né? Ter um site com qualidade, ter um sistema com competência, ter uma informação e um dado que seja preciso e que vocês não tenham dúvidas. Então, o Canoas Tech vem com essa aliança para poder trazer isso. Quem é da tecnologia não é muito bom das palavras, ele é bom dos números, né? Então, eu quero pedir desculpas, né? Minha primeira estada aqui também, hoje eu faço parte dessa, né? Eu nunca fui, é o meu primeiro mês de funcionário público, então é importante eu aprender com vocês também e poder ensinar, né? Diz que a gente nunca é tão velho que não tenha algo para aprender,
e nem tão novo, né, que não tenha algo para ensinar, né? Então eu quero agradecer vocês, aprendi, foi uma tarde de muito aprendizado. Presidente, apesar desse nosso início de conhecimento, o Canoas Tech não vai medir esforços para poder chegar nas informações que vocês precisam, tá bom? Obrigado. Obrigado, João Henrique, superintendente do Canoas Tech. E sabemos todos nós que a coisa está atrasada lá. Me tira esse trombolho aqui do pátio. Pelo amor de Deus, da idade da pedra, bastava fazer o cabeamento para o lado do cordão. Até eu, que não entendo nada de computador, só sei apertar o botão, que nem diz o gringo, né? E sei que podia ter colocado esse trombolho barulhento aqui no meio da... Olha, é uma incompetência. Graças a Deus que tu vai assumir isso aí. Pessoal, uma boa tarde, muito obrigado à presença de todos vocês.